na questão 5, então a gente tem uma expressão para transformação. A gente tem transformação de R3 para R3, a gente está usando essa configuração aí, que é mais simples, né? R3. A expressão a gente tem um probleminha ali no enunciado, que a gente está usando uma F e depois embaixo a gente está usando T. A ideia é usar tudo T. Tá? Deixa o F reservado para espaço vetorial, para espaço, subespaço, então vamos usar T. Então, T de x, y, z é igual a 3x, 3y, 2z. 3x mais 3y mais 2z. 3x, 3y, 2z. Está repetido? É repetido mesmo, né? 2, 3 e... tá. 3, 3, 2. 3x, 3y, 2z. Repetido. 2, 3 e 1. 2x, 3y e 1z. Ok. Então, essa é a expressão da transformação. Ok. E foi dado também um par de bases. Foi dado um par de bases. B tem coordenadas 1, 0, 1. 1, 1, 1. E menos 1, 1 e 0. Menos 1, 1 e 0. E a base C é 1, 2, 2. E a base C tem coordenadas 1, 2, 2. 1, 3, 3. E 1, 4, 5. Ok, então você tem a expressão da transformação e tem duas bases. E aí você quer construir a matriz da transformação. O que é a matriz da transformação? Qual é a definição de matriz de transformação? Bom, você tem um domínio, que é o R3, e tem um contradomínio, que é o R3. Aqui você tem uma base B e aqui você tem uma base C. Inicialmente, esses domínios e contradomínios não precisam ser o mesmo espaço. Vamos pensar de uma forma um pouquinho mais geral. Um espaço E e um espaço F. E você tem a transformação de E em F. E aqui você tem uma base e aqui você tem uma base. Como aqui você tem uma base, então todo vetor em F pode ser escrito como combinação linear desses vetores aqui. E aqui você tem uma base. Então a imagem dos vetores, vou chamar esses caras aqui de U1 até o N, e esse aqui de V1 até um VM, coisa assim. Então, quando você calcula T de UI, o I é um vetor na base B que está em E. Então, é um vetor do domínio. Então, você pode calcular a imagem dele. Quando você calcula, ele vai cair no contradomínio. Então, esse cara pertence a F. Se ele pertence a F, então ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base de F. Então, ele é um alfa 1. Vou botar um índice a mais aqui, é I. Depois eu tenho que ver aqui se a ordem é essa mesmo. Não, o índice, tá bom, o índice ficou na coluna, na segunda entrada. Então, 1, V1 mais alfa M, MI, V, VM. Tá vendo? Então, o fato de ele pertencer ao contradomínio e de esse cara ser uma base do contradomínio, me permite escrever essa combinação. E aí a gente chama de matriz da transformação, nesse par de bases, esse conjunto aqui, esse conjunto de vetores, de coeficientes
Então isso aí forma uma matriz. Então essa matriz é a matriz da transformação. Bom, então para resolver isso, a gente vai montar o seguinte sistema. A gente vai montar esse sistema. Isso aqui, quando você faz o i variar de 1 até n, então você tem um sistema aqui. Ó. Essa equação aqui forma um sistema. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular a imagem dos vetores da base do domínio. A gente vai calcular usando a expressão. E depois a gente vai escrever cada uma dessas imagens como combinação linear desses elementos aqui. Dos vetores da base do contradomínio. Que é essa equação. Então a gente começa calculando as imagens desses vetores, tá? Então tá bom, então vamos calcular. Vou começar por aí. Então a imagem do primeiro vetor 1, 0, 1 é igual. Aí você vai usar a expressão para calcular a imagem. Então eu vou pegar 1 e coloco no lugar de x, 0 coloco no lugar de y e 1 coloco no lugar de z. Aí vem para outra segunda entrada, 1, 0 e 1. Tá, vamos fazer na conta. Ó. 3 mais 0 vezes 3, 0. Então ficou 3. Mais 2. Então aqui o primeiro deu 5. 5. Pega 1, 0 e 1, coloca aqui no lugar de x, y, z. Então vai ficar 3 mais 2, 5. De novo, 1, 0 e 1. Aí ficou 2 mais 1, 3. Então essa é a imagem do primeiro vetor. A imagem do segundo vetor da base. Então já fez essa, já fizemos essa. Vamos fazer esse aqui agora. Então, 1, 1, 1. Joga aqui 1, 1 e 1. Aí vai dar 3, 6, 8. 1, 1, 1. Vai dar 3, 3, 8. 1, 1 e 1. Aí vai ficar 2, 3 e 1. Daqui deu 5 e 1, 6. E agora o terceiro vetor. T. Então fizemos esses dois, vou fazer esse aqui. Menos 1, 1 e 0. Então coloca aqui, ó, menos 1, 1 e 0. Vai ficar 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 2, menos 2. 3 menos 2, 1. 0, 0, 1. Ok. Então nós calculamos as imagens dos vetores do domínio. Os vetores da base do domínio. Está aqui. E aí agora a gente vai escrever essas imagens como combinação linear dos outros vetores que estão aqui. Tá? Então vamos escrever essa expressão aí. Ok. Eu vou escrever aqui na frente mesmo, tá? Então esse cara aqui é a imagem do primeiro vetor e ele é a combinação linear dos outros. Então eu vou colocar alfa 1, 1 vezes o primeiro vetor, que é 1, 2, 2, mais alfa, aqui é o 1, então vai ficar 2, 1 vezes 1, 3, 3, mais alfa 3, 1 vezes 1, 4, 5. Quer dizer, a primeira coluna é a primeira coluna da matriz da transformação, né? Você vê que aqui a gente fixou a coluna 1, ó, tá vendo? E fomos variando a linha 1, 2 e 3. Bom, aí o segundo vai ficar alfa 1, 2, que é a segunda coluna, 1, 2, 2, mais alfa 2, 2, 1, 3, 3, mais alfa 3, 2, 1, 4, 5. 1, 4, 5. E finalmente, alfa 1, 3, 1, 2, 2, alfa 2, 3, 1, 3, 3, mais alfa 3, 3, 1, 4, 5. Pronto. Então, essa equação gerou esse sistema. A equação geral gerou um sistema.
Bom, se eu apagar isso aqui, ó, se eu apagar aqui para trás, aí a gente tem esse segundo sistema aí na solução. Pronto, isso que a gente quer resolver. Cada linha dessa já é um sistema linear, né? Como é que eu encontro alfa 1, alfa 2,1 e alfa 3,1? Eu jogo esses vetores aqui nas colunas e coloco esse vetor na última coluna. Faço a mesma coisa aqui, eu jogo esses vetores na coluna e coloco esse cara na última coluna. E a mesma coisa aqui, coloco esse cara na última coluna. Então, novamente, eu tenho 3 sistemas para resolver, cuja matriz dos coeficientes é a mesma, tá vendo? Que é tudo igual. Então, ao invés de resolver 3 sistemas diferentes, eu resolvo tudo de uma vez, não um sistema, né? Ao invés de escalonar 3 matrizes aumentadas, eu escalono uma matriz só. Como é que vai ficar essa matriz? Eu vou pegar esses vetores, colocar nas colunas, e vou pegar esses aqui e colocar nas colunas. Então, eu vou escrever isso aqui. Então, a matriz dos coeficientes são esses vetores aqui, ó. 1, 2, 2, 1, 3, 3 e 1, 4, 5. 1, 4, 5. Essa é a matriz dos coeficientes dos 3 sistemas. Bom, aí eu coloco na última coluna o primeiro vetor. 5, 5, 3. E aí eu fecho e resolvo. Ao invés de fazer isso, eu faço o seguinte, eu coloco todos eles aqui. Então, eu coloco 8, 8, 6, 0, 0, 1 e escalono essa matriz aí. O que eu vou obter? Aqui eu devo obter a identidade. Por quê? Porque esses 3 vetores aqui vieram de uma base, que são essa segunda base aqui, a base C. Então, esses caras são provenientes de uma base, e aí, ao escalonar, eu vou chegar na identidade. E desse lado, vai aparecer a matriz da transformação, que são esses coeficientes aqui, ó. Se eu colocar só essa primeira coluna aqui e escalonar, eu vou encontrar a solução do sistema, que é o x, y, z aqui. Se eu colocar os 3, eu vou encontrar todos esses coeficientes organizados assim nas colunas, ou seja, a matriz da transformação. Então, quando eu escalonar e chegar na identidade aqui, aqui vai estar a matriz da transformação nesse par de bases. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Quando eu escalonar, eu vou chegar nisso aqui, ó, identidade, e aqui a matriz da transformação nas bases B e C. Então, essa é a anotação aí para a matriz da transformação nas bases B e C. Então, escalono essa matriz, encontro a identidade e a solução do problema. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, que na hora de montar essa matriz, aqui é só pegar a base C e jogar aqui, ó. Então, aqui, quem está nessa primeira coluna é a C barra, tá vendo? Quem está na segunda coluna, aqui nesse bloco aqui, não é a B barra. Alguns alunos acabam colocando B barra aqui na hora de resolver. Pega os vetores da base B e coloca nas colunas. Não é isso. Aqui o que vem é a imagem deles. Então é o T de B barra, que é essa matriz aqui. Tem que calcular primeiro a imagem, ó. Foi o que a gente fez. Aqui tinha T de alguma coisa, T de alguma coisa e T de alguma coisa. Tem que tomar cuidado de calcular isso aqui primeiro. Bom? Então você monta esse esquema, escalona e chega nessa solução aqui. Não tem muita complicação aí, é só montar o esquema direitinho. Eu falei bastante, mas o esquema é bem simples. Joga os vetores da base C e joga os vetores da imagem da base B. E escalona. Acabou. Dá para falar bem rapidinho.
Ok, então vamos fazer o escalonamento mais uma vez, né? Não precisa ter preguiça de escalonar não, pode escalonar à vontade. Dois, 3, 3, 4, 5, 5, 3, 8, 8, 6, 0, 0, 1. Então essa matriz aqui nós vamos escalonar. Ok. Bom, então as operações são: esse cara aqui é o pivô, e eu quero zerar esses dois elementos aqui. Então vai ficar linha 2 mais menos 2, linha 1, e linha 3 mais menos 2, linha 1. Então, multiplica por 2, por menos 2, soma dá 0. Repetir esse cara aqui: 1, 1, 1, 5, 8, 0. Ok. Então, multiplica por menos 2, soma dá 0. Multiplica por menos 2, dá menos 2 com 3, dá 1. Multiplica por menos 2, dá menos 2 com 4, dá 2. Menos 2 dá menos 10 com 5, menos 5. Menos 2 dá menos 16 com 8, menos 8, 0, 0. Multiplica por menos 2, soma dá 0. Multiplica por menos 2, soma dá 1. Multiplica por menos 2, dá menos 2 com 5, 3. Multiplica por menos 2, dá menos 10 com 3, menos 7. Multiplica por menos 2, dá menos 16 com 6, menos 10. 0 e 1, 1. Vamos conferir, ver se é isso mesmo. As operações são menos 2, linha 1, linha 2, linha 3. O resultado ficou 5, 8, 0, que era repetir, 5, 8, 0, menos 5, menos 8, 0, menos 7, menos 10 e 1. Ok. Bom, agora eu vou usar esse pivô para zerar esse cara aqui. Então vai ficar linha 3, praticamente linha 3 menos linha 2, só que tem sinais, então não é interessante fazer como subtração. Menos 1 vezes a linha 2. Então isso vai dar o seguinte: linha 1 e 2 vão repetir. Deixa eu só pensar aqui, ver se a gente faz mais uma operação. A gente está fazendo a operação da linha 3. Então não. Então vamos continuar assim. Tá. Repete linha 1 e 2. Então ficou 1, 1 e 1. 5, 8 e 0. 0, 1, 2. Menos 5, menos 8 e 0.
0. Aí fica, multiplico por menos 1, dá menos 1 com 1, 0. Multiplico por menos 1, dá menos 2 com 3, 1. Multiplica por menos 1, dá 5 com menos 7, menos 2. Multiplica por menos 1, dá mais 8, com menos 10, menos 2. E multiplica dá 0 com 1, dá 1. Ok, então fechou aí. Deixa eu conferir. Menos 2 e 1. Ok. Então as operações agora são para eliminar esses dois elementos aqui. Então vai ficar linha 1 menos o elemento que eu quero eliminar, que é 1, vezes a linha do pivô. E linha 2 menos o elemento que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Ok? E aí a gente vai obter o seguinte. A terceira linha eu vou repetir, então é 0, 0, 1. A linha da identidade, terceira linha da identidade. Menos 2 e 1. Ok? E as outras eu vou fazer a conta. Então vai ficar menos 1, aqui ó, 0, 0, né? Então multiplica por 0, soma lá, vai repetir. Esse bloco aqui em cima vai repetir. Então vai ficar 1, 1, 0, 1. Esses dois aqui, a operação foi montada para dar 0. Então esse bloco repete e esses dois vão dar 0. Não precisa fazer conta aí. Agora fazer a conta nas 6 entradas aqui. Então vai ficar menos 1 vezes menos 2, dá 2, com 5, 7. Menos 1 vezes menos 2 dá 2, com 8, 10. Menos 1 vezes 1, menos 1, com 0, menos 1. Segunda linha. Menos 2 vezes menos 2 dá 4, com menos 5, menos 1. Menos 2 dá 4, com menos 8, menos 4. Menos 2, com 0, menos 2. Menos 2. Então é isso aí. Vamos dar uma conferida, né? Então ficou menos 1, menos 4, menos 2. Menos 2 e 1. E fiz alguma coisa errada, pera aí. Não, tá bom. 7, 10 e menos 1, menos 4, menos 2. Menos 2 e 1, tá certo. Ok. Agora eu vou usar esse pivô para zerar esse cara aqui. Então vai ficar praticamente linha 1 menos linha 2. Linha 1 menos o elemento que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. E aí, a última etapa. Ok, então vai ficar identidade 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Identidade desse lado, só faltava eliminar esse cara. A linha 2 e 3 vão ser repetidas aqui. As linhas 2 e 3 vão ser repetidas. Menos 2 e 1. A linha 2 também não foi feita modificação, menos 4 e menos 2. E aí fazer a conta na primeira linha. Então multiplica por menos 1 por menos 1, dá 1 com 7 e 8. Menos 1 por menos 4, dá 4 com 10, 14. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Com menos 1 dá 1. Então essa é a matriz restante. Então a gente vai ter identidade aqui, né? Chegou na identidade e aqui é a matriz da transformação no par de bases. Ou seja, a matriz da transformação T nas bases B e C é aquela matriz ali. 8, 14, 1, menos 1, menos 4 e menos 2. Menos 2 e 1. Então essa é a resposta do problema. Então não tem muita complicação aí. É só montar o esquema. C barra, T de B barra,
V barra, escalonar, chegar na identidade e na matriz da transformação, nas bases B e C, acabou. Só isso. Bem tranquilo. Joga os vetores na coluna, calcula a imagem do vetor da primeira base, joga nas colunas e escalona e acabou. Ok? Bem tranquilo. Um pouquinho de conta aí, mas bem tranquilo.